Boa noite, pessoal. Vocês estão bem? Tá tudo tranquilo com vocês? Estamos aí diante dessa pandemia, né? Essas aulas EAD, mas vamos lá. Vamos em frente que isso vai passar. E em breve nós estaremos dentro de sala de aula novamente. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a biofísica da audição. Na verdade, a biofísica nada mais é do que a fisiologia, né? Como que ocorre a audição, né? E a gente inicia primeiro introduzindo o que é a audição, né? A audição é a capacidade que nós temos, é um dos sentidos especiais que nós humanos, né? Na verdade, a grande maioria dos mamíferos, né, dos vertebrados, tem esse sentido. E ele é um sentido que ele está envolvido tanto com a percepção de sons, quanto com o posicionamento corporal, que seria esse sistema sensório-espacial, tá? Então, é através da audição que você percebe, através de ondas sonoras, tá? Os tipos de sons, né? Então isso vai te orientar no espaço, isso vai te ajudar a se proteger de determinados perigos, né? Além da comunicação, vai facilitar a comunicação entre os seres vivos, né? E também o alerta, que eu já falei que está relacionado com os perigos, né? O sistema sensório-espacial seria o posicionamento corporal nosso, né? No espaço, está envolvido também com a audição, porque a audição ela tem o sistema vestíbulo-coclear, né? Onde um está envolvido com a capacidade de audição e o outro com o de coordenação e equilíbrio, tá? Bom, eu falei para vocês na aula de visão que a luz ela é uma onda eletromagnética, o som também, tá? Uma onda eletromagnética que se propaga através da vibração das moléculas no ar, ou seja, ele é dependente de um meio com moléculas para se propagar. As vibrações elas geram sons de maneira específica e periódica, tá? Assim nós temos a frequência, que é medida em Hertz. Beleza? Então, a frequência da audição ela vai ser medida em Hertz. Bom, nós vamos ter uma faixa de adaptação, tá? Da capacitância de percepção desse som, que no ser humano, né, é entre 20 e 20 mil Hz. Abaixo de 20 é chamado de infrassom e acima de 20 é chamado ultrassom. O sistema de audição no ser humano é binaural, ou seja, nós temos duas orelhas, né? E o som que nós captamos fica entre 0 e 120 decibéis. Acima de 120 decibéis já é um pouco um som já um pouco mais agressivo pra gente, tá? Bom, então o som, quando a gente fala da frequência do som, a gente vai falar em uma frequência grave ou uma frequência aguda, tá? Quando a frequência for baixa, vai gerar um som grave. Quando a frequência for alta, vai se gerar um som agudo. Lembra que na aula de visão eu coloquei um gráfico para vocês falando que a frequência ela era inversamente proporcional aos feixes de luz. Aqui é um pouco parecido. Então, quando eu tiver uma baixa frequência, eu vou ter um som mais grave. Quando eu tiver muitas ondas, uma frequência mais alta, eu vou ter um som mais agudo, tá? E quando nós falamos de intensidade nada mais é do que o volume desse som, tá? Bom, e quais as características fisiológicas que nós vamos ter nesse som?
Quando eu falo de timbre, eu vou estar falando da qualidade do som, tá? Quando eu estiver falando de intensidade, eu estou falando do volume do som, tá? E quando eu estiver falando da frequência, eu vou estar falando da altura, certo? O nosso sistema auditivo, hoje fala-se orelha, não fala mais ouvido, tá? O termo ouvido está em desuso. Então nós vamos ter uma orelha externa, uma orelha média e uma orelha interna, tá? Basicamente esse é um desenho, esse desenho ele é do Netter, tá? E ele mostra a orelha externa, a orelha média e a orelha interna, tá? Essa região aqui que eu estou apontando com o laser é o pavilhão auricular externo, tá? É a famosa orelha que todos nós conhecemos. Se nós pegarmos uma criança de 5 anos e falar para ele mostrar a orelha, ele vai mostrar essa região aqui, tá? Ela tem uma parte anatômica que eu vou mostrar para vocês, tem alguns nomes, mas isso é de pouca relevância, tá? O que vocês têm que saber dessa orelha externa é que ela é imóvel, nós humanos não conseguimos movimentar a orelha, diferente de alguns animais, alguns mamíferos que têm uma audição mais apurada, como os cães, os gatos, tá? Eles têm uma audição muito mais apurada que a nossa. Alguns autores falam que o cachorro ele é capaz de ouvir o batimento cardíaco do dono a 100 metros, para vocês terem uma ideia da capacidade de audição que esses animais têm. Então esse pavilhão auricular externo, que faz parte da orelha externa, a função principal dele é captação das ondas sonoras, tá? Então, através dessa captação por esse pavilhão auricular externo, nós vamos conseguir receber as ondas sonoras e aí esse sistema todo vai interpretar essa onda sonora para gerar um som, tá? Então, situações de perigo, de comunicação, é captado por esse pavilhão. Nós temos 2 pavilhões auriculares externos, né? E o som ele é captado melhor pela orelha externa do lado a que ele vem. Se o som está sendo gerado do lado direito, né? É óbvio que o pavilhão auricular direito ele vai ter uma capacidade de absorção dessas ondas sonoras muito maior do que o pavilhão auricular esquerdo, né? Até porque nós vamos ter a cabeça nesse meio aí, e a cabeça ela vai servir como um obstáculo, né? Então, a partir do momento que esse som é captado pelo pavilhão auricular externo, ele vai adentrar, tá? Aqui nesse canal, que é o canal auditivo externo ou meato acústico externo, é a mesma coisa, tá? Percebam que nós temos ao redor dessa região uma camada de tecido adiposo. Sempre que nós tivermos uma articulação ou um órgão importante, nós vamos ter essas capas de gordura ao redor, porque essa capa de gordura ela nada mais é do que um mecanismo de proteção contra traumas, né? Então assim, nós temos um coxim gorduroso nas mãos, temos coxim gorduroso nos pés, com o intuito de absorver impacto. Temos coxim gorduroso em volta dos rins, em volta do fígado, do baço, do olho nós temos muito, tá? Por quê? Com a intenção de absorver os impactos que podem ser gerados nessa região. Lembrando que essa estrutura toda do ouvido, da orelha, perdão, ouvido está em desuso, tanto a orelha externa, a média e a interna, elas estão presentes no osso temporal, mais precisamente na parte petrossa do osso temporal, tá? Então a orelha externa, basicamente, a função dela vai ser captar e conduzir a onda sonora até a orelha média. Quando chega nessa região aqui, ó, isso aqui é a orelha média, tá?
nós temos aqui, separando a orelha média da orelha externa, a membrana timpânica. Acho que todos vocês já ouviram falar da membrana timpânica, que é essa aqui, ó. E ao contrário do que muitos dizem, pelo menos quando eu era criança, a minha mãe dizia que se rompesse o tímpano e ficava surdo. Hoje já se sabe que não é bem assim. Você tem uma percepção da audição bem prejudicada quando se rompe o tímpano, mas a pessoa ainda ouve um pouco, tá? Ainda consegue permanecer com a parte da audição. Então, a membrana timpânica, ela vai separar a orelha externa da orelha média, tá? E ela que vai receber essa onda sonora. Quando essa onda sonora que foi reconduzida aqui pelo pavilhão auricular externo bater na membrana timpânica, a membrana timpânica vai vibrar. E percebam que tem 3 ossículos aqui presos na membrana timpânica, que são o martelo, a bigorna e o estrivo, tá? Então, o som bateu na membrana timpânica, vai vibrar ela, vai vibrar o martelo, vai vibrar a bigorna e vai vibrar o estrivo. E o estrivo está preso na janela oval, no sistema vestíbulo coclear, que fica lá na orelha média. Orelha interna, perdão, aqui é a orelha interna já. Lembrando que aqui na orelha média nós não temos nada além de ar, tá? É tudo preenchido por ar aqui. Essa tuba que foi cortada aqui é chamada de tuba de Eustáquio ou tuba auditiva, e ela vai dar uma comunicação lá na nasofaringe, tá? Lá no nariz, mais precisamente, no fundo do nariz. Essa tuba auditiva, a função dela é de igualar a pressão no ouvido com a pressão atmosférica. Então, quando nós vamos fazer um pouso ou uma decolagem de avião, né, que começa a doer o ouvido, aí geralmente o pessoal dá balinha, dá chiclete para você mastigar, né? Porque com esse movimento de abrir e fechar a boca, como essa tuba de Eustáquio está lá na transição da nasofaringe com a orofaringe, o ósseo de Eustáquio nessa região ele vai se abrir. E aí ele abrindo, ele iguala a pressão da atmosfera com a pressão dentro do ouvido, tá? E aí nesse momento que iguala, o seu ouvido ele para de doer, tá? Então essa é a função da tuba de Eustáquio, e ela está presente na orelha média. Então, voltando para o que eu estava falando para vocês, o som é captado pelo pavilhão auricular externo, é conduzido pelo meato acústico externo. Essa onda sonora ela bate na membrana timpânica, vibra a membrana timpânica, consequentemente vai vibrar o martelo, a bigorna e o estribo. Quando o estribo vibra aqui no sistema vestíbulo coclear, ele movimenta 2 líquidos que nós temos aí dentro da orelha, que é a endolinfa e a perilinfa. Esses líquidos vão correr por esses canais, que chamam canais semicirculares da cóclea, tá? E a movimentação desse líquido dentro desses canais vai movimentar uma outra membrana que tem lá dentro da cóclea, que chama membrana tectorial. Com a vibração dessa membrana tectorial vai vibrar os receptores que nós temos nessa região. Vai haver uma liberação de potássio, um influxo de potássio, tá? E esse influxo de potássio vai gerar uma descarga elétrica, e aí será conduzido através de um nervo que não aparece aqui, tá? O 8º par de nervo craniano vai estar relacionado com isso também, tá? Esse nervo vai reconduzir esse estímulo elétrico até o encéfalo, e no encéfalo essa onda eletromagnética vai ser interpretada como som. A partir desse momento você compreende o que esse som está querendo te dizer, qual a informação que está sendo passada, tá? Então, recapitulando, orelha externa vai do pavilhão auricular externo até a membrana timpânica, orelha média vai da orelha timpânica até a janela oval, e da janela oval para dentro é tudo orelha interna, tá ok? Bom, esses são
nomes que são dados, né, para as partes do pavilhão auricular externo, a anatomia do pavilhão auricular externo. Então nós vamos ter essa voltinha superior, que é chamada de hélice, tá? Aí vamos ter a escafa, que é essa parte mais funda, e vamos ter aqui a antihélice e o ramo da hélice, tá? Vamos ter essa parte mais alta, que é o tubérculo de Darwin, a antihélice, que eu já falei, com seus ramos da hélice, né? A concha, essa região mais aprofundada. Aí vamos ter o trago, que é essa bolinha, e em contrapartida do lado contrário o antitrago, o lóbulo, tá? A incisura intertrágica, tá? E o ramo da hélice aqui, tá? Além da fossa triangular, por ter o movimento triangular. Professor, eu preciso saber todos esses nomes? Gente, dá uma olhadinha, não precisa saber todos esses nomes. Vocês têm que saber que esse é o pavilhão auricular externo, e vocês precisam saber pelo menos os nomes mais importantes. Meato acústico externo, que vai se contactuar com o meato acústico interno, né? O trago, o antitrago, a hélice, tá? A escafa, os nomezinhos mais importantes vocês têm que saber, mas não precisa decorar todos não, tá? Bom, a orelha média, como eu falei para vocês, nós vamos ter o martelo, a bigorna e o estribo, tá? E a função deles é estar preso na membrana timpânica e na janela oval e vibrar de acordo com a vibração da membrana timpânica, reproduzindo essa onda sonora, tá? Vibração sonora. Esse é o estrivo, tá? Ele tá aqui, seria a parte dele que tá se articulando com o estrivo, tá? E aqui é ele se articulando com a janela oval na cóclea, tá? Nós vamos ter a janela oval e vamos ter a janela redonda, tá? O que é importante pra gente agora é a janela oval, tá? Bom, o reflexo de atenuação é um reflexo que nós temos, nada mais é do que um reflexo protetor, tá? Seria um reflexo de proteção. Então, por exemplo, se você estiver andando na rua e estourar uma bomba do seu lado, a sua membrana timpânica tende a vibrar muito forte, muito rápido, por causa da geração de uma onda sonora muito intensa causada pela explosão dessa bomba. Só que se for um som muito forte, pode fazer o que? Romper a membrana timpânica, romper esses ossículos da audição, né? Então, quando acontece a situação de um som muito intenso, muito forte, quando esse som chega na membrana timpânica, que ela percebe que esse som é muito exacerbado, entre a ação músculo estapédio e o músculo tensor do tímpano, tá? E esses músculos, eles têm a função de estabilizar, tá? O estapédio vai estabilizar o estribo, para o estribo não vibrar forte demais dentro da membrana vestíbulo-coclear, né? Dentro da janela oval, e o tensor do tímpano vai tensionar o tímpano para ele não ficar vibrando de uma vez, ou seja, é um movimento são músculos de estabilização, assim como nós temos nos carros hoje em dia o controle de estabilidade, que nada mais é, se você entrar numa curva muito rápido, você for perder a estabilidade, o controle de estabilidade do carro entra em ação e ele faz um mecanismo de ação na suspensão do seu carro, ele endurece a suspensão do seu carro em determinados pontos, em determinadas rodas, e ele afrouxa em determinadas rodas, de acordo com o estímulo que foi dado, certo? E assim ele consegue estabilizar o seu carro para você não capotar o carro. Da mesma forma, nós temos o estapédio e o tensor do tímpano, que estabilizam essas estruturas, a membrana timpânica e o estribo, né? Para que não rompa essas estruturas, certo? Bom, lá na orelha interna, nós vamos ter a cóclea, que é essa região aqui, tá? Vamos ter o labirinto, tá?
o labirinto, e vamos ter os canais semicirculares, tá? Certo? Canais semicirculares, labirinto e cóclea. Então, todos esses aqui estão envolvidos já no processo de transdução, ou seja, já é o momento em que o estímulo sonoro vai ser transformado em estímulo elétrico, tá? E aqui na cóclea, nessa região aqui, nós vamos ter, como eu falei para vocês, a endolinfa, a perilinfa e o órgão de Corti, tá? Então a perilinfa e a endolinfa vão correr por dentro dessa região, tá? E aqui dentro o órgão de Corti vai interpretar, tá? Vai interpretar o movimento desses líquidos que são gerados de acordo com a intensidade sonora para poder transformar esse estímulo em estímulo elétrico. Então percebam, nós temos um estímulo sonoro, uma captação de onda sonora que faz uma movimentação líquida para gerar um estímulo elétrico, tá? Beleza? Então quando eu falo em transdução, em transformação do sinal, é aqui já dentro dessa região da cóclea, tá? E nós vamos ter essas estruturas: endolinfa, perilinfa, órgão de Corti, canais semicirculares, tá tudo envolvido. Essa é uma imagem da cóclea na sua forma íntegra, intacta, e aqui é ela cortada. Então vocês percebam que nós temos vários túbulos que se enrolam como se fossem caracóis, tá? Essa aqui é a membrana tectorial, tá? É a membrana que eu falei para vocês. Isso aqui seria endolinfa e perilinfa, e é como quando você joga uma pedra na água. Quando você joga uma pedra na água, a água ela tende a fazer micro-ondas, faz ondas pequenas de acordo com a pedra. Se for uma pedra muito grande, vai fazer ondas maiores, né? Aqui é a mesma coisa. Sons pequenos reproduzem ondas pequenas nesse líquido. Sons muito altos reproduzem ondas fortes, ondas mais fortes, né? E aí essas ondas elas vão vibrar essa membrana, que é chamada de membrana tectorial. E aqui nessa membrana tectorial, nessa região, no órgão de Corti, nós temos receptores, tá? Olha lá, ó. Aqui é sem onda, aqui seria vindo uma onda, né? Uma vibração vai vibrar essa membrana e vai acionar esses receptores nessa região, tá? Então, essa membrana tectorial aqui é essa membrana aqui, só que aqui nós estamos vendo por um outro ângulo, uma outra imagem. E esse órgão de Corti, que é isso aqui, ele está aqui, ó, certo? Então, essa região interna da membrana, ela é cheia de receptores, tá vendo? Então, a partir do momento que o líquido vibra, ela vai acionar essas células sensoriais, certo? E aí vai conduzir esse estímulo. Aqui ainda vai haver uma liberação de potássio, uma despolarização, e aí o estímulo vai através do nervo auditivo, tá? Para o nosso sistema nervoso central interpretar essa informação, tá? Bom, então eu coloquei algumas questões aqui para vocês, tá? Para você estar treinando. A orelha externa capta os sons do ambiente e direciona as ondas vibratórias para o tímpano, que vibra e movimenta 3 ossículos localizados na orelha média, que são cóclea, martelo e estribo. Não, a cóclea não é um osso. A cóclea é o sistema de transdução do sinal. Bigorna, machado e estribo? Não, não existe machado. Bigorna e estribo está certo. Bigorna, martelo e cóclea? Não, cóclea não é. Bigorna, martelo e estribo? Essa é a alternativa correta. Vamos ver a última. Cóclea, machado e bigorna? Não, machado e cóclea não existem, tá? A resposta certa é a letra D, tá? O órgão relacionado com a nossa audição é a orelha, que é composta por 3 regiões:
Analise as alternativas a seguir e marque aquela que indica corretamente a região onde se encontra o tímpano. Orelha externa, orelha interna, orelha intermediária ou orelha média. Vamos lá. Orelha externa eu vou ter o pavilhão auricular externo e o meato acústico externo, então não é. Orelha interna eu vou ter o vestíbulo, a cóclea, né, os canais semicirculares, então também não é. Orelha intermediária não existe, só sobra pra gente a orelha média, tá? Então o tímpano ele fica na orelha média. No interior da cóclea, uma estrutura que lembra uma concha de moluscos, são encontradas células sensoriais capazes de perceber o som. O local onde estão localizadas essas células é chamado órgão espiral? Não. Cones? Não. Canais semicirculares? Tímpano? Não. Janela oval? Vamos lá. Vamos ler de novo. No interior da cóclea, uma estrutura que lembra uma concha de molusco, são encontradas células sensoriais capazes de perceber o som. O local onde estão localizadas essas células é chamado órgão espiral, cones, canais semicirculares. É lá na região da janela oval, gente. Deixa eu ver se eu acho a imagem aqui. Não, perdão, são canais semicirculares, tá? A resposta. Canais semicirculares, tá? Bom, na janela oval ela vai ser onde ela vai estar conectando. Ela não vai ter célula de percepção, tá? Na orelha são encontrados receptores sensoriais que permitem a captação do som. De acordo com o estímulo captado, esse receptor pode ser classificado como quimiorreceptor, fotorreceptor, mecanorreceptor, próprio receptor. Não, quimiorreceptor está relacionado com substâncias químicas. Fotorreceptor está relacionado com luz. Mecanorreceptor, sim, mecanorreceptor está relacionado com ondas mecânicas. O som é uma onda mecânica, tá? A resposta é a letra C. Então foi isso, era isso que eu tinha que passar para vocês. Bem tranquilo a nossa aula de audição, tá? Eu vou estar passando um questionário para vocês, tá? Sobre a aula. E aí vocês respondam, eu vou dar uma semana para vocês responder. E vai valer presença dessa aula de hoje, tá bom? Um abraço e até mais.